Chega de correr atrás do que já é seu. Você não está aqui para lutar, mas implorar ou convencer o universo. Está aqui para lembrar quem é, descansar no que já criou e assistir tudo se alinhar. Esse vídeo não é mais um conteúdo motivacional. É um chamado para você sair do ciclo da ansiedade e entrar no estado criador com autoridade, silêncio e poder. A manifestação não acontece no esforço, mas no repouso de quem já sabe que é. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que o mundo muda quando você para de tentar e começa a ser. Vai entender que não é sobre visualizar, é sobre habitar. Não é sobre esperar, é sobre assumir. E, principalmente, que o seu maior poder não está no fazer, mas no sentir com convicção. Aqui você não vai buscar resultados, vai se tornar o próprio resultado. Então, curta este vídeo agora. Compartilhe com quem precisa soltar o controle e inscreva-se para receber mais ensinamentos profundos como este. Mas não assista distraído, porque se você deixar essas palavras entrarem, vai sentir que algo já começou a se mover dentro de você e não tem mais volta. Bem-vindo ao lugar onde a criação começa em silêncio e termina com plenitude. O poder da calma criadora. A maioria das pessoas acredita que quanto mais esforço aplicarem, mais perto estarão de seus desejos. No entanto, esse impulso ansioso muitas vezes bloqueia exatamente aquilo que se deseja receber. Existe uma força silenciosa que opera além da pressa, a calma criadora. É nesse estado de entrega consciente que o verdadeiro poder começa a agir. A realidade não responde à tensão, mas sim à confiança tranquila. E essa confiança nasce do sentir que já é. Relaxar não é desistir, é afirmar com o corpo inteiro que você já possui aquilo que antes apenas imaginava. A pressa diz, ainda falta, mas o descanso diz, já é meu. Quando você abandona o medo e se instala na certeza silenciosa, algo dentro de você muda de frequência. Você deixa de emitir sinais de carência e passa a irradiar plenitude. É nesse momento que a criação se inicia, sem alarde, sem ruído. A paz é o novo campo fértil. A calma criadora não é ausência de movimento, mas presença de sentido. É quando você respira fundo e sente que não precisa mais correr atrás do que já está dentro. E é justamente essa confiança serena que magnetiza aquilo que parecia tão distante. O sentimento de já ter é o portal que transforma o invisível em matéria. Você para de tentar controlar e começa a permitir. E isso muda tudo. A vida que você deseja não vem com esforço forçado, mas com alinhamento interno. Não se trata de fazer mais, mas de ser mais. Ser aquele que já é, já tem, já vive a plenitude do desejo realizado. Quando você relaxa profundamente na sensação da realização, você planta a semente mais pura da criação. E o solo do subconsciente só responde àquilo que é sentido com verdade. O comando não está no grito, está no silêncio convicto. E é nesse silêncio que você começa a entender o segredo por trás de toda a manifestação. O estado interno é a causa, nunca o mundo externo. Tudo o que você vê é consequência. E quando você para de tentar convencer o mundo e começa a se convencer internamente, o jogo vira. Essa é a base do próximo passo. Reconhecer que não há nada a provar, apenas algo a assumir como verdade interior. O estado é a causa. Não há nada a provar. Você não está aqui para se justificar diante do mundo. Sua realidade não é moldada pelas opiniões externas, mas pelo estado interno que você escolhe habitar. Enquanto você tentar convencer os outros de que merece algo, continuará habitando o estado de consciência correspondente à ausência daquilo. A mudança acontece quando você percebe que já é, mesmo que ninguém mais veja. O estado de ser é o único criador legítimo. Tudo o que você assume como verdade se manifesta em sua vida. Assumir é muito mais poderoso do que pedir. Quando você assume a identidade daquele que já tem, você cessa o esforço e entra no fluxo. A ansiedade se dissolve, porque o desejo já deixou de ser futuro. Agora ele é memória. A sensação de já ter é a assinatura energética que a vida reconhece. Você não está atrás de algo, você é aquilo que estava buscando. E por isso,
tudo começa a responder ao seu novo centro. Enquanto você vive tentando alcançar algo, o seu estado continua afirmando que você ainda não tem. E o mundo apenas reflete isso de volta. A saída desse ciclo não é mais esforço, mas mais presença. Presença no agora, na suposição sentida de que tudo já se cumpriu. Quando você deixa de procurar evidências no mundo externo e começa a sentir com profundidade, a realidade cede. O estado causa. O mundo apenas replica. Não há mais o que corrigir, justificar ou consertar. Você não precisa ser melhor para manifestar, só precisa ser consciente. O desejo não vem porque você é perfeito, mas porque você já decidiu assumir que é seu. E essa decisão não é feita com lógica, mas com emoção sentida. O poder está na autoimagem, não nas circunstâncias. Mude o que você é por dentro, e tudo ao redor terá que seguir. E é por isso que o próximo passo não é se esforçar para ter fé, mas cultivar uma sensação genuína, a de que a semente já está plantada e você pode confiar no processo, porque tudo aquilo que você sente com constância começa a se enraizar no invisível, e o solo mais fértil para essa semente não é a dúvida, mas a convicção tranquila. É hora de entender como essa semente funciona. Sentir é a semente. Cultive com convicção. Toda a criação começa com um sentimento. Não é o pensamento isolado que molda a realidade, mas a emoção que o acompanha. Sentir profundamente que algo é real é o mesmo que plantar uma semente no solo do invisível. E como toda semente, ela precisa de um solo fértil, sua imaginação em estado de aceitação. O desejo que você sente com verdade começa a germinar, mesmo que os olhos não vejam. É no sentir que o invisível ganha forma. A maioria das pessoas planta e desenterra a semente no mesmo dia. Sentem por alguns instantes, mas logo depois duvidam, reclamam ou esperam sinais. Isso é como sufocar o processo. A fé precisa de permanência. A semente não pede pressa, ela pede convicção tranquila. A mente condicionada quer provas imediatas, mas o espírito sabe que o invisível trabalha em silêncio. É esse silêncio sentido que gera milagres. Cultivar com convicção é manter o sentimento mesmo sem resultado aparente. É continuar regando sua visão com emoções compatíveis, mesmo quando nada mudou lá fora. É esse tipo de fidelidade emocional que transforma o estado interno numa força magnética. Não se trata de repetir frases vazias, mas de vibrar com aquilo que você já decidiu ser. A realidade não responde à dúvida, responde à certeza silenciosa. E a certeza nasce quando você para de medir o tempo e começa a confiar no processo. A flor não abre os olhos toda manhã perguntando se já floresceu. Ela apenas cresce, e você também floresce no invisível toda vez que sustenta o sentimento do já é. A manifestação não depende de você convencer o mundo, depende de você convencer o seu íntimo. O sentimento sentido é o verdadeiro pedido. E isso precisa ser protegido do ruído exterior, porque o próximo desafio virá justamente das aparências. O mundo, muitas vezes, não vai confirmar sua nova semente. Ele vai testar sua lealdade a ela. E é aí que você será chamado a olhar além do espelho dos sentidos. Porque o verdadeiro jardineiro confia no que plantou, mesmo antes de ver qualquer broto. O espelho enganoso dos sentidos. O mundo visível é um eco. Ele não mostra o agora, mas o reflexo de crenças antigas que já não te representam mais. Quando você entende isso, para de usar os sentidos como bússola e começa a confiar no invisível. Os olhos mostram o atraso, mas o coração já sente a realização. O segredo não é ignorar a realidade, mas reconhecer que ela é velha e que você já se moveu para algo novo por dentro. O novo mundo nasce de dentro para fora. Toda vez que você reage ao que vê, você confirma que ainda está preso ao estado anterior. É como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar o rosto. O mundo apenas responde ao que você assume como verdadeiro. Então, mesmo que o externo pareça o mesmo, algo muda quando você para de buscar sinais fora
e começa a senti-los dentro. A convicção silenciosa se torna o novo ímã. A confiança cega no invisível cria um novo reflexo. Os sentidos gritam isso é real, mas a imaginação sussurra isso é antigo. E cabe a você escolher a quem dar ouvidos. Você não nega a realidade, você a transcende. Você para de dar autoridade ao que já passou e começa a habitar a realidade que quer ver. Isso exige coragem, porque tudo ao redor vai testar sua fidelidade à visão interna. Mas o que parece teste é apenas o velho tentando não morrer. A vida responde ao seu estado mais dominante, não ao seu desejo momentâneo. Por isso, não importa o que os olhos mostrem. Se o seu coração está convicto, o mundo vai ceder. A aparência não tem poder por si só. O poder está no significado que você dá a ela. Quando você decide não mais reagir com desespero, mas com firmeza, a estrutura começa a se mover. O invisível ganha autoridade sobre o visível, e essa autoridade interna começa a moldar uma nova relação com sua imaginação. Porque o que você imagina não é fuga, é o primeiro molde da criação. E quando você entende o papel da imaginação como criadora silenciosa, tudo se transforma. É hora de parar de usar a mente como espectadora e começar a usá-la como autora. A imaginação não implora, ela cria. Você não foi feito para implorar por bênçãos. Você foi criado para imaginá-las com tanta verdade que o mundo não tem a escolha senão se curvar ao seu estado interno. Implorar é afirmar que algo está distante. Imaginar com convicção é declarar que já é seu. A imaginação é a ponte entre o invisível e o visível, e quando usada com sentimento, ela é soberana. Você não espera para ver, você vê para depois esperar. A maioria das pessoas usa a imaginação como uma fuga. Sonham acordadas, mas logo voltam para a realidade com um suspiro de frustração. Isso não é criação, é distração. Criar é assumir que o que você vê dentro é mais verdadeiro do que o que está fora. Não importa se o mundo ainda não mudou, sua decisão interna é a semente da nova realidade. Quando você sente o desejo como já realizado, você dá um comando silencioso à existência. Esse comando não precisa de palavras, ele precisa de firmeza emocional. A imaginação clara, acompanhada de sentimento profundo, é mais poderosa do que 1000 orações desesperadas. O subconsciente não escuta pedidos, ele escuta estados. Quando você imagina de dentro para fora, habitando a cena como quem já vive o final feliz, o universo responde com alinhamento. O mundo se move na direção do seu ser, não da sua carência. E é por isso que o ato de imaginar é sagrado. É nesse teatro silencioso que você ensaia o que será refletido no palco da vida. Quando você assume o papel de quem já tem, você não interpreta, você incorpora. Você não finge ter paz, você se torna a paz. Você não visualiza riqueza para depois buscar, você sente-se rico e permite que o mundo se reorganize ao redor disso. E essa reorganização começa no invisível. É nesse invisível que o próximo passo se revela. Você não pode mais visitar o estado desejado como um turista. É hora de fazer dele sua casa, porque só habita o fim quem deixou de se ver como alguém que ainda está a caminho. E quando você muda sua morada interna, o mundo bate à sua porta, trazendo o que já foi imaginado. A arte de habitar o fim. Viver como se o desejo já fosse realidade não é fingimento, é criação consciente. Quando você habita o fim, não há espaço para dúvida, porque tudo já está consumado no seu mundo interior. Você não deseja, você assume. Você não espera, você celebra. Habitar o fim é viver com a postura emocional de quem já chegou. O fim não é um destino futuro, é um estado presente. E esse estado precisa ser sentido com inteireza. Muitos imaginam o que querem, mas continuam pensando-se, falando e agindo como quem ainda não tem. Isso quebra o elo entre desejo e manifestação. O segredo está em manter o tom emocional do resultado final. Como você se sentiria se já fosse real? Como você caminharia, respiraria, agiria? Essas são as perguntas que moldam o seu campo criativo.
Não se trata de ilusão, mas de alinhamento com o que você escolheu viver. Você não precisa convencer ninguém. O mundo não é o juiz da sua realidade. Quando você habita o fim com constância, a realidade começa a se reorganizar para acompanhar seu novo centro. As pessoas ao seu redor mudam, as oportunidades surgem, as portas se abrem. Mas tudo isso é consequência. O verdadeiro trabalho já foi feito dentro de você. O mundo responde com atraso, mas responde com precisão. Essa permanência no fim exige vigilância. Não contra o mundo, mas contra a tentação de voltar ao velho estado. A mente vai tentar te puxar para o e se, para o ainda não aconteceu. Mas você já não vive mais lá. Você escolheu outra história e agora ela precisa ser sustentada em silêncio. A repetição do estado cria raízes. E quando você sente isso com verdade, o tempo perde o poder de te controlar. E é nesse ponto que você começa a perceber que não há nada a forçar. O controle é substituído por presença. E a ansiedade se transforma em certeza. Você não busca mais provas. Você se tornou a prova. E a postura de quem já é exatamente o que o próximo estágio exige. A rendição que reina, o relaxamento que transforma. Relaxar é reinar, o desapego como alinhamento. O mundo ensinou que quem relaxa perde, que é preciso correr, controlar, forçar. Mas a verdade espiritual é oposta. Quem relaxa, reina. O relaxamento consciente não é apatia, é domínio. Quando você solta o desejo no silêncio da confiança, você declara, já é meu. E essa declaração muda tudo. A tensão repele, a paz atrai. É no descanso da certeza que a criação floresce sem esforço. Desapegar não é abandonar o sonho. É soltar o controle sobre como e quando ele deve vir. É confiar na inteligência invisível que organiza tudo nos bastidores. É parar de tentar empurrar a realidade e começar a fluir com ela. O apego é medo disfarçado. O relaxamento é fé em ação. Quando você para de segurar com força, o desejo respira. E tudo que respira, cresce. Você não abre caminho forçando. Você abre caminho permitindo. Reinar é caminhar com leveza, mesmo quando o mundo ainda não mudou. É manter o tom da vitória sem pressa, sem necessidade de provar nada. Quando você relaxa, sua vibração se expande. E a realidade, que sempre responde ao seu estado, começa a conspirar com mais clareza. O movimento da vida vem até você quando você para de correr atrás. Não se trata de fazer menos, mas de fazer com presença e intenção alinhada. O descanso é uma linguagem espiritual. Quando você repousa no estado do desejo já realizado, você fala com a vida sem dizer uma palavra. A pausa, o silêncio e o desapego não são ausência de ação, são a ação mais refinada que existe. Porque só quem confia consegue esperar com alegria. E essa alegria calma é um farol magnético. Você se torna um espaço aberto para receber o que já é seu por direito. E é justamente nesse espaço que a fidelidade emocional começa a ser testada. Não pela demora, mas pela sua capacidade de permanecer alinhado, mesmo quando o mundo insiste em parecer igual. O próximo passo não é resistir ao mundo, é permanecer constante no seu novo estado de ser. Porque o que você repete por dentro, com fé e leveza, se tornará inevitável. A constância do ser que já é. A realidade física não responde ao que você deseja de vez em quando. Ela responde ao que você sustenta com constância. A manifestação é uma questão de repetição silenciosa, não de intensidade passageira. Quando você se torna fiel ao estado de quem já tem, a realidade se curva. E essa fidelidade não exige esforço, mas presença. Você não precisa repetir com desespero. Basta habitar com naturalidade. Porque aquilo que é verdadeiro em você se torna inevitável fora. Ser constante é permanecer no estado, mesmo diante do silêncio do mundo. É olhar para o mesmo cenário de ontem com os olhos de quem já vive outra história. É não vacilar na ausência de provas. A constância transforma a imaginação em matéria. A repetição do sentimento instala uma nova identidade.
Você para de esperar que a vida mude para mudar por dentro. Em vez disso, você muda por dentro e a vida obedece. O ser que já é não se debate com a dúvida. Ele respira fundo e lembra quem escolheu ser. Ele acorda com a convicção de que nada precisa ser conquistado, apenas expressado, porque tudo já foi aceito no invisível. A constância não é um esforço mental, mas um retorno emocional ao estado escolhido. É como voltar sempre ao seu lar interior, mesmo que os ventos do dia tentem te afastar. A mente antiga vai gritar, os sentidos vão provocar, as circunstâncias vão parecer contradizer sua decisão. Mas tudo isso são sombras do velho eu tentando sobreviver. E você não é mais aquele que negocia com o medo. Você é aquele que já é. Você é aquele que decidiu não recuar. E essa decisão silenciosa é o ponto de virada. É quando a imaginação se torna carne. É quando o invisível se torna inevitável. E à medida que você se firma nesse novo estado, uma nova linguagem começa a surgir. O subconsciente responde não ao que você diz, mas ao que você sente como sendo real. E é aí que entra o próximo segredo: o poder da emoção como código criador. O subconsciente escuta emoções, não palavras. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não questiona, apenas aceita o que você planta com emoção. Palavras vazias não criam realidade. O que realmente gera mudança é o que você sente como verdade, mesmo que em silêncio. A emoção é o idioma da criação. Cada sentimento repetido com intensidade suficiente se torna uma instrução para o mundo. Não é o que você diz, é o estado de consciência que você habita. E você habita o que sente com profundidade. Por isso, declarar "eu sou próspero" enquanto habita o estado de escassez é enviar sinais confusos. A manifestação só acontece quando o que você sente está em harmonia com o que você afirma. O subconsciente responde ao tom, não ao texto. Quando o tom emocional diz "isso é real", o mundo obedece. A vida não se impressiona com discursos. Ela se organiza diante da sua convicção silenciosa. A certeza sentida é o verdadeiro decreto. A emoção alinhada é como fogo sagrado que imprime novos códigos na matriz da realidade. Não é sobre se convencer racionalmente, mas sobre mergulhar emocionalmente na sensação do desejo cumprido. Essa sensação é o que cria o campo magnético capaz de atrair tudo o que ressoa com ela. É como sintonizar uma estação. Só escuta quem vibra na mesma frequência. O subconsciente é essa estação, e a emoção é o ajuste fino. Você já percebeu como as lembranças mais fortes da sua vida estão ligadas a emoções intensas? O subconsciente grava aquilo que é vivido com emoção, seja dor ou êxtase. A criação funciona da mesma forma. Se você sente a paz, a alegria ou o alívio de já ter, você grava um novo roteiro. E esse roteiro será impresso no mundo físico em tempo divino. A repetição emocional torna-se destino. E é exatamente essa repetição que deve se tornar o seu novo modo de habitar a imaginação. Porque ao sentir com clareza e retorno constante, você cria uma nova morada para você. E é nessa morada que a vida vem te visitar. Porque o que você sente como seu, inevitavelmente, se manifesta. E quando você repousa nesse estado com convicção, o próximo passo acontece. A entrega final ao fluxo da vida. Quando você relaxa, tudo se alinha. A manifestação não vem com esforço, ela vem com permissão. O momento em que você relaxa, profundamente e sem reservas, é o mesmo momento em que o universo começa a te entregar. Não porque você desistiu, mas porque finalmente confiou. O desejo realizado não exige luta, ele exige alinhamento. Você não precisa mais empurrar a vida, você precisa permitir que ela flua a partir do seu novo estado de ser. Relaxar é um ato de poder. Significa que você já viu, já sentiu, já assumiu. Não há mais o que correr atrás. Tudo já foi providenciado no invisível. Você só precisa deixar o tempo cuidar da revelação. O controle paralisa, o descanso movimenta,
O mundo responde àqueles que sabem esperar sem duvidar, que sabem confiar sem interrogar. O Criador não insiste, ele repousa, porque sabe que o que criou já é real, mesmo sem provas. A realidade sempre chega para quem já está vibrando como se ela estivesse aqui. Não há exceção. É como o eco que retorna exatamente com o som emitido. Você não receberá o que deseja, você receberá o que é. Por isso, o descanso consciente não é passividade, é clareza. Você descansa não porque está cansado, mas porque já decidiu. E essa decisão sentida reorganiza tudo ao seu redor. Invisível primeiro, visível depois. Você não precisa de mais técnicas, mais sinais ou mais garantias. Precisa apenas ser fiel à nova versão de si mesmo. Aquela que vive em paz, que respira como quem já tem, que fala como quem já recebeu. A mente tentará buscar controle, mas a consciência desperta escolhe soltar. A rendição à certeza é o gesto final da criação. E quando esse gesto é verdadeiro, a vida não atrasa, ela floresce.